ele fez novamente. O ex-presidente inelegível Jair Messias Bolsonaro, durante entrevista com o apresentador Léo Dias, contou que chorou ao longo dos 4 anos como presidente da República. Ele também relaxou muito e foi pego na mentira ao vivo. Estou contendo aqui minha expressão para tentar passar algum nível de imparcialidade, mas é mentira. Estou bem feliz. Vamos falar com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Chorou, tadinho? E daí? Não sou lágrima. Perfeito, né? A quem importa com o chorinho dele? Poxa, que chatinho que chorou. Ah, chorei 4 anos. Ai, é muito difícil ser presidente. Volta e meia, quando perguntam se ele seria novamente, ele fala que sim. É difícil? Queria até dar um golpe para continuar presidente? Não era tão ruim? Entendeu? Assim, não, eu acho... desculpa, gente, mas eu acho isso fantástico. Porque, assim, é muito comum pro derrotado, né, pro perdedor, dizer... Não consegui fazer mais, eu tentei o máximo que eu consegui, mas é isso, né? Quando a pessoa sabe que ela erra, ela sempre utiliza esses argumentos. E nesse caso do Bolsonaro, ele fala muito claramente nessa entrevista para o Léo Dias que ele... um detalhe, tá? Antes de falar do que ele diz também, né, sobre a sensibilidade dele, bem entre aspas, ele é uma entrevista de fake news, tá, Ana? Ele fala que criou Pix, juro para vocês. Ele fala que deixou as contas estáveis, ele fala que anistiou 90% daquelas pessoas que deviam fiéis, e com isso também, mesmo assim, ele deixou as contas do governo estáveis, entregou tudo bonitinho. É uma entrevista da fake news. E esse Bolsonaro, ele também vai ali com o Léo Dias dizer que ele chorou durante 4 anos trancado dentro do seu gabinete, porque era porrada de todo lado. Se com um prefeito, né, de um município é difícil lidar ali com alguns vereadores, imagina com 543, se não me engano, número de deputados. Imagine ali, né, levando porrada de todo lado. Coitado do Bolsonaro, gente. Detalhe é que a gente lembra muito bem que o Bolsonaro, ele governou com a maioria. Diferente de agora, o presidente Lula, que governa com a minoria, o Bolsonaro governou com a maioria. Então, assim, não foi difícil não, tá? Tanto que eles passaram a boiada, como falou o Salles, tanto que eles até agora têm pessoas defendendo como Cerberus, né, como cães de briga. Inclusive, eu apelidei o Marcos Duval de Cerberus, tá, gente? E ele fez uma live esses dias aí, durante a CPI da pandemia, ele era o defensor mais feroz ali do Bolsonaro, você lembra, né, Ana? Era horrível aquilo ali. E o Marcos Duval, ele resolveu, esses dias, pedir intervenção, pelo amor de Deus, dos Estados Unidos, para acabar com tudo que vem acontecendo no Brasil. Até hoje eles ainda continuam com isso, gente, com esse delírio, e que na verdade não é um delírio, né, mas é uma tentativa de não serem presos, de não serem pegos, mas a casa já caiu e, né, eles estão se agarrando ao que sobrou. Dito isso, o que sobrou também foi da entrevista para a TV Léo Dias, e isso não é ruim para o Léo Dias, não estou aqui desmerecendo o Léo Dias, pelo contrário, eu acho fantástico. Mas o Bolsonaro, ele precisa se humanizar, e aí ele vai dar entrevista para um público, para o Léo Dias, que tem um perfil, né, de público majoritariamente feminino. O próprio Léo Dias fala isso. O Bolsonaro, durante a live, perguntou qual era o perfil do público que ele estava conversando ali, meio que, será que eu vou deslizar muito? Qual será o tom que eu vou utilizar aqui? Durante a live ele pergunta isso. E aí o Léo Dias fala que majoritariamente é feminino, né, de mais ou menos 80%. Eles têm até essa conversinha ali durante essa live. Meu Deus do céu, essa entrevista. Vou te pedir, Ana, para colocar aí. Eu narrei também, mais uma vez, eu acho que eu vou fazer isso em todos os cortes. Eu narrei bastante do que a gente vai ouvir, porque aí o pessoal que vai assistir esse corte aqui consegue colocar no mute. Mas ouçam, gente, eu acho importante a gente ouvir, mesmo aqueles que a gente não gosta. Ouçam o que o Bolsonaro fala.
sinto o prazer dele dizendo que ele chorou muito e o Léo Dias tentando puxar aquela humanidade no fundo desse ser que não tem. Vamos certas lá, coisas que são muito gostosas de ouvir. Essa é uma delas. Bora lá. O TSE, algumas inconsistências que tínhamos levantado. Eles não aceitaram conversar. Foi um negócio na mão grande. E quando não, em poucas horas, e uma multa, o cara deu a resposta. E quem, porventura, falasse novamente do assunto, poderia até ser preso. E você, quando perde o mandato, até você sendo presidente, aí você sente o vazio do poder. Você saiu do avião, o vazio do poder. Tu saiu do avião, cadê meu paraquedas? E aí? Você tem que aguentar, né? A onda até acabar o ano. Foi o que eu fiz. O senhor quer falar sobre esse vazio de poder que o senhor sentiu? É um negócio triste. Aí, de novo querendo puxar a humanidade. Ó. Aí você o senhor chorou? Não, o senhor chorou? Chorar, eu chorei várias vezes sozinho dentro da presença ao longo de 4 anos. Tá, mas depois, muitas vezes. quando o senhor recebeu o resultado, porque o senhor não esperava, presidente? Não esperava, até porque eu tinha um apoio maciço do agronegócio, 80% do público evangélico, 1 milhão de CACs, 1 milhão de homens das Forças Armadas, 1 milhão de policiais militares e policiais civis, a grande maioria comigo. Levamos água para o Nordeste, criamos o PIX, zeramos os impostos federais dos combustíveis, entre outras coisas, e passamos a arrecadar cada vez mais. Tá. Me conta. Olha, anistiei 99% da dívida de 1 milhão de garotos que deviam fiéis, com responsabilidade fiscal, tanto é que terminamos 22 com 54 bilhões em caixa. Não tinha como perder a eleição. Não tinha, mas perdeu. Mas aí o senhor me conta desses choros que o senhor teve. Desculpa, essa frase foi boa. Não tinha, mas perdeu. Não deixou dúvidas, tá? Durante esses 4 anos. E por que o senhor perdeu? Pode entrar, não tem problema nenhum. Pode entrar que daqui ao vivo. O senhor é impotência, muitas vezes. Você quer resolver e não consegue. Tá. E vamos lá, vamos relembrar o dia do resultado? Porque foi um dia difícil. Sim, sim. O que o senhor fez? Porque o senhor. A gente ficou perguntando onde estava o senhor. O que o senhor fez? Em casa. Vou mais um pouco. Entrou em depressão, presidente? Não, depressão. Eu tive erisipela. Não sei se é consequência da baixa. É consequência da baixa imunidade. A baixa imunidade também vem da cabeça. Você passa 4 anos ali, de domingo a domingo. Sim. Quando você não tinha uma perfeita sintonia com o parlamento, que é difícil. Sim. É difícil. Se tem prefeito, tem dificuldade de comandar a prefeitura com 9 vereadores, imagina 594. E é pancada o tempo todo. Começamos com a pandemia. Ou melhor, começamos com a tragédia de Brumadinho. Depois a pandemia. A guerra lá fora, quando fui negociar com o Putin fertilizante. Até tem uma questão de ver com os ovos aqui, quando a inflação subiu, os ovos... depois de falar para cima. Que os preços são altos, né? Então você tem vontade de resolver a coisa, não consegue. Tem uma chuvarada não sei aonde. Você vai, dá para ir, não vai. Que pesada. pena. Agora, eu fui o único presidente que teve teto de gasto, não podia gastar. Enfim, aí ele vai inventando coisas. Primeiro ele diz que teve muitas dificuldades, mas aí ele diz que o governo dele foi maravilhoso. A mesma coisa também, assim, sinto um vazio do poder, mas depois eu achei muito interessante o comentário, eu acabei de colocar na tela ali, mas agora já perdi, dizendo que, peraí, ele está dizendo que armou a população para defender ele, né? Tinha um monte de gente armada aqui a meu favor, então eu tava tudo bem comigo. Peraí, que declaração é essa? Eu disse, né? Ele ficou tão confortável que ele acabou falando demais. Ele falou demais. E o Bolsonaro é muito, né, dessa linha de falar demais mesmo. Ele fala isso, mas observe, Salvador, se eu não me engano, tem 4 milhões de habitantes. Ele fala, tinha 1 milhão de pessoas em tal lugar, tinha 1 milhão de pessoas em tal lugar. E, gente, o Brasil tem 100 e quantos, não é 190? Não é 1 milhão que vai mudar, quer dizer, 1 milhão mudou sim, né, o rumo das eleições. Não é 1 milhão que ele consegue contar ali, que mudou a votação do Bolsonaro, que ia fazer o Bolsonaro ganhar, não é aquela pessoa ali armada, é justamente toda aquela pessoa que ele desassistiu, né, que faz essa diferença. E olha o que ele fala do Nordeste, né, levei água para o Nordeste. Não é emprego, não é criação de emprego e renda, não é outros tipos de incentivos, é o levar água, né.
ainda naquela ideia do Nordeste utilizado, o Nordeste que é carente de absolutamente tudo, e que o povo nordestino precisa aparentemente apenas de água, alguma coisa para comer, ou senão vai mudar, né, para virar um trabalhador braçal nas grandes metrópoles, né, no Sudeste. É sempre o mesmo olhar que o Bolsonaro tem para com o Nordeste. E eu vou dizer que o Nordeste está até um pouco à frente do Norte, porque o Norte ele nem cita. O Bolsonaro nem cita o Norte, né? O Norte para o Bolsonaro subiu aqui do Nordeste, Norte, eu acho que na cabeça do Bolsonaro é só, exatamente, eu acho que é só assim, floresta indígena, e que ele deve chamar de índio, sabe? Deve ser assim, na linha do Norte do Bolsonaro, deve ser alguma coisa bem nessa linha. Infelizmente, ele nem fala do Norte, né? Mas ele fala, a gente levou água para o Nordeste. E assim, Bolsonaro deu uma continuidade em alguns projetos, mas ele exterminou quase todos os programas sociais. A gente teve uma baixa em todas as estruturas de melhoria, de qualidade de vida, de Minha Casa Minha Vida, transformou-se numa casa verde e amarela, sem dinheiro mais para fazer isso. E um detalhe, tá? Eu queria desmentir uma grande fake news que o Bolsonaro fala, que é justamente sobre ter deixado dinheiro na conta, tá, do governo. Deixou dinheiro, pelo contrário. Existe aí informações de que o rombo de Bolsonaro deixado, alguém comentou aqui no chat, foi 300 bilhões, e não, foi atualizado em 2024, já com dados, né, mais aprofundados, de que o rombo deixado por Bolsonaro chegou a 800 bilhões. É muito dinheiro. 230 bilhões, inclusive, foi só um déficit que foi divulgado ali no comecinho, quando o governo assumiu. Depois, inclusive, a gente teve em 2024, no começo de 2024, a Gleice Hoffmann dizendo, né, que o valor das tragédias fiscais somadas, que foram deixadas por Bolsonaro e Paulo Guedes, chegavam a esse valor de 800 bilhões. Então, a gente precisa entender, inclusive, esse valor que foi deixado, quantidade de prejuízo. Ele nunca cumpriu a lei de teto de gastos, apesar dele falar tanto da lei de teto de gastos, e a responsabilidade, né, de todas as ações do Bolsonaro. Não se pensou, inclusive, gente, como é que você libera auxílio emergencial sem saber quantas pessoas precisam de auxílio e saber qual valor você poderia pagar para essas pessoas? Porque o Bolsonaro queria dar 200, o Congresso tensionou com R$600, e aí o Bolsonaro disse, então vou dobrar a aposta, vou dar 1.200, né? E esse dar 1.200 gerou também prejuízo para os corpos públicos, que precisava ser feito um processo ali de estabilização da inflação, dos preços das mercadorias, no meio de uma pandemia, ou melhor, deveríamos ter um governo, e a gente não tinha, a gente tinha Bolsonaro. Difícil, né, Ana? E aí depois é só botar a culpa no dos outros, bota a culpa em Brumadinho, bota a culpa em não conseguir viajar, bota a culpa na sua própria deficiência, que ele não estava preparado para assumir esse cargo, e ele nunca vai assumir que não estava preparado para assumir esse cargo, tá? E aí tem um outro trecho, tá? Tem o trecho do choro, mas tem um trecho também que o Flávio desmente o Bolsonaro, que ele tenta dar uma de machão. Ai, meu Deus do céu, esse é gostoso, tá? Aí o Bolsonaro fala da masculinidade dele, da criação dele, também filho de militar, fala que nunca deu um beijo nos filhos, no caso, né? Ele não cita nem a Laurinha, tá? Ele só fala dos meninos. Ele nunca deu os beijos nos meninos, né? E ele tem outro trecho que ele diz assim, aí o Flávio, que estava na sala, junto com a entrevista, fala, não, isso não é verdade. E ele entra para falar e dá um beijo também no Bolsonaro. Eu juro, essa cena é grotesca, mas a gente vai... Inclusive, o Bolsonaro depois fala, eu nunca disse eu te amo. Aí o Flávio disse sim. A gente é muito feio. Vamos lá. Que constrangedor. Eu ia recomendar terapia para essa família, mas acho que eu vou pegar a terapia para mim, porque depois ver um negócio desse. Vamos lá. Desculpa, gente. Mas é isso, tem que ver, né? Cenas difíceis, bora. Então, boa pergunta. Você pode perguntar o que você quiser, tá? Tá livre de perguntar qualquer coisa. É mais homem, mulher, é mais mulher. O meu público, presidente, aqui das minhas redes sociais, são 80% de mulheres. É um público feminino que me acompanha. Tem muito homem que entra, não segue, mas sai, sabe? Que diz que tem vergonha de seguir o Léo Dias. Não tem problema. A gente trabalha aqui com um público que quer seguir, que não quer seguir. Mas falar com mulher é importante para o senhor concorda?
Eu prefiro mais ouvir do que falar. Não, eu tô falando do ponto de vista Por isso que eu tô bem com a Michelle, talvez. Né? Mas eu tô falando do ponto de vista do brasileiro que vota. Porque é o seguinte, muitas mulheres achavam a sua fala agressiva. Sim. É o seu desafio, concorda? É a minha informação. Fala mais. Eu nunca dei um beijo no filho meu homem. Hã? Eu nunca dei um beijo no filho homem. Já deu? Quem tá aí? O Flávio? Vem pra cá, Flávio. Ó, só se foi só um só, então. Foi ele que beijou. O Flávio tá aqui. E aí, Flávio? Não falei contigo, cara. Ai. E aí, cara? Bem? Olha, ele nunca... Ah! Temos um beijo! Alguma coisa eu falei, eu te amo pra você? Mas isso é bom, presidente. Não sei, pô. Tá melhorando? Você não vai ganhar medalha, hein? Olha, olha só. Chega aqui. O presidente veio com uma medalha para entregar para mim. Essa medalha, a gente vai assistir o trecho da medalha. Sim, tá? Pode ler para mim, por favor? Eu não. O que é? Cadê? Imorrível? Imorrível, imbrochável, incomível. Incomível? Pelo amor de Deus, não tem isso aqui, não. Deixa eu te falar uma coisa. Pra mim, você é incomível. Que bom. Ainda bem. Deixa eu falar o seguinte. Olha só, Então, gente, é muito vergonha. Que constrangedor. Cara, acho que eu nunca fiquei tão constrangida com alguma coisa que a gente exibiu nesses 8 anos de canal, viu? Isso aí foi constrangedor. Gente, é muito ruim, sabe? Lógico, né? Depois disso, o Bolsonaro, aí ele entra... O Léo Dias conseguiu fazer isso. O Bolsonaro, ele entra para falar que ele foi criado, né? Teve uma criação com o pai, que era militar, e que, por isso, ele não aprendeu a falar coisas. Inclusive, logo depois ele fala, eu nunca disse eu te amo. Aí o Flávio disse sim. Também, nessa mesma linha do beijo, eu nunca dei um beijo. Só explica toda a disfuncionalidade dessa família. Eles transformaram o Brasil numa grande família disfuncional. Perfeito. Perfeito, exatamente isso. Essa dinâmica de você não conseguir, ele até fala, o Bolsonaro cita que ele conversa muito mais com os filhos, 3 vezes mais com os filhos do que o pai conversava com ele. Então, assim, o Bolsonaro talvez seja aquela coisa. Muito, né? Sabe? O Bolsonaro, não estou passando pano para ele hoje nunca na vida, tá, gente? Mas talvez se ele tivesse uma outra criação, né? Uma outra... se fosse uma outra conjuntura familiar aí, o Bolsonaro talvez não fosse o Bolsonaro. Então, acho que isso é muito importante também para a gente entender toda essa família e que o principal ponto não dá para ter pena dessa galera, principalmente a galera que diz que não chora, que não beija, que não fala de amor, uma galera que não vai ter em momento nenhum vontade, piedade de nenhuma outra pessoa, sabe? Ele só está agora mostrando uma certa fragilidade porque ele sabe que o dele está na reta, e como a Ana falou, não passa nem Wi-Fi. É só por isso, essa humanidade aí é para comprar a população, porque no primeiro momento em que ele tiver uma chance, ou o mínimo de acesso a algum tipo de poder, gente, a gente está perdidíssima aqui, desculpa o termo, mas a gente está bem F. Isso, Ana. Você gostou de ver o Bolsonaro assumindo que chora, sendo demitido pelo filho ao vivo? Pelo menos, né? Vamos começar pelo final. Toda essa disfuncionalidade que eles têm orgulho em ostentar, claro, desculpa aí nosso psicólogo de plantão aqui no chat, tá, se eu falar besteira, mas me parece que toda essa disfuncionalidade, ela só explica onde é que esse cara conseguiu acessar, né, emocionalmente, todos os ódios, os problemas e as questões não resolvidas das pessoas, e explica também por que essa gente é assim, né, e se orgulha de ser assim, enfim, né, e leva todas essas questões não trabalhadas aí com seus pais e sua família, enfim, toda essa coisa, e leva esse machismo, leva essa obsessão
mal resolvida com o sexo, né, que ele leva para tudo também, tem que levar o negócio do imbrochável, incomível, tarará. Pô, um presidente que vai em público, no 7 de setembro, puxa um coro de imbrochável, né? Uma série de problemas aí não resolvidos. E a grande questão é que isso daí foi levado para a presidência da República. Isso daí se tornou baliza para discussão política, baliza para decisões políticas, né? Baliza para toda a articulação política que o Brasil estava tendo, e, de novo, num momento super delicado da história mundial. E aí eu volto para o primeiro ponto. Devo ter empatia por Bolsonaro dizendo que chorou muito durante esses 4 anos? Não. Eu vou tentar falar isso sem chorar também. Sabe quem chorou bastante durante esses 4 anos? Todas as pessoas cujas vidas ficaram em risco devido às políticas de morte do governo Bolsonaro. Todas as pessoas que foram vítimas do preconceito que ele fomentava. Todas as pessoas que sofreram durante a pandemia. Todas as pessoas cujos familiares morreram durante a pandemia, daquela forma que ele tirou sarro, né, sem ar. Todas as pessoas que sofreram enquanto ele disse, daí não sou coveiro, vão ficar chorando até quando? Essas pessoas choraram bastante. Desse choro eu tenho piedade. Com esse choro me gera empatia. O do Bolsonaro, né, lá no começo do corte, fiquei pensando, pô, as pessoas vão dizer, você não está sendo uma jornalista profissional porque você está abrindo corte dizendo que você está feliz. Estou feliz, sim, porque é um cara que fez tanta gente sofrer, mas tanta gente sofrer, que agora vem pedir piedade, vem querer evocar piedade, dizendo que chorava muito porque era incompetente para o cargo que estava ocupando, e admite isso. Teve muitos problemas aí, foi péssimo o meu governo. Foi sim, foi porque você era incompetente. Eu ia dizer, graças a Deus ele era incompetente, porque aí não conseguiu dar um golpe. Mas, pensando bem, né, porque ele era incompetente, um monte de gente morreu aí desnecessariamente durante a pandemia. Então, infelizmente, a incompetência dele não foi só para ele, foi para todos nós. E só para deixar bem claro de volta, não tem empatia nenhuma. Zero. Pistolei! Mas perdão, é isso mesmo, né? Não, mas esse cara falar que chora, que chorou, assim, para mim é um negócio que... Ridículo. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Ficamos por aqui, mas o sofrimento de Bolsonaro não, ele deve continuar nos próximos meses. Estaremos todos lá para acompanhar com muito interesse. Beijo, chat, a gente volta em instantes para mais assuntos do dia, saborosíssimos.